Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Eureka. A gente vai começar aqui nossa sequência de aulas de Word 2010. Eu vou mostrar aqui para vocês alguns atalhos, alguns truquezinhos para vocês trabalharem melhor com o programa e de uma forma mais produtiva. Hoje, para começar, a gente vai ver as maneiras de selecionar o texto para que alterações possam ser feitas. Deixa eu só explicar uma coisa para vocês. Aqui no alto da tela a gente tem os grupos, como fonte, parágrafo, que são próprios para a formatação do texto, modificar o tipo da letra, o tamanho, etc. Mas não adianta eu vir aqui, por exemplo, que é a caixa de fontes, tentar fazer a substituição de uma fonte por outra, sendo que não tem nada selecionado no texto. Nada vai ser alterado, tá vendo? Nada foi modificado. Para modificar qualquer coisa no Word, primeiro a gente precisa marcar o que vai ser modificado, fazer a famosa seleção do texto, porque o computador não adivinha sozinho aquilo que a gente quer alterar, tá ok? Os métodos de seleção são os seguintes. Vou usar essa linha aqui como exemplo. Se eu quero selecionar uma linha toda, eu coloco o mouse aqui no canto da tela, na parte da margem esquerda, direção da régua, parte mais escura, não a parte mais clara, que é a região do texto. Na margem, dou um clique, pronto, está selecionada a linha. Se forem múltiplas linhas, eu clico, seguro apertado e puxo. É uma maneira de fazer a seleção do texto. Se eu quiser selecionar só uma palavra, eu posso clicar sobre ela duas vezes. Por exemplo, a palavra aqui 2010. Dois cliques, está feito, está selecionada, tá ok? Qualquer palavra, duas vezes, ele faz a seleção, certo? Se eu precisar também selecionar múltiplas palavras, por exemplo, eu quero colocar várias palavras em negrito ao mesmo tempo, mas elas não estão uma ao lado da outra, eu faço também segurando o Alt. Por exemplo, eu marco primeiro normal aqui a palavra Ctrl, dois cliques nela. Tá? Para selecionar outras, eu mantenho a tecla Ctrl pressionada e clico duas vezes sobre todas as outras. E ele vai fazendo a seleção aqui para mim na tela. Enquanto eu mantiver o Ctrl pressionado, eu posso selecionar quantas eu quiser. Tá, ok? É um método. Outra maneira de selecionar é o famoso clicar e arrastar. Eu ponho o mouse aqui no comecinho de onde eu quero fazer a seleção, seguro apertado o botão do mouse e puxo até onde eu quero. Certo? Está feita a seleção arrastando também. Ainda posso selecionar de outra forma. Posso clicar no começo daquilo que vai ser selecionado. Eu vejo que o ponto de inserção fica piscando naquela região. Vou até onde eu quero terminar a seleção. Seguro primeiro a tecla Shift e depois eu dou um clique. Pronto. Tá? Então eu clico no começo, seguro o Shift, clico onde eu quero parar. E ele faz a seleção para mim. Tá? Para selecionar o texto todo, tem duas formas. Eu posso clicar 3 vezes seguidas aqui na margem, que é o chamado clique triplo, 3 vezes, ele marca tudo para mim. Ou eu posso pôr o mouse aqui na margem, segurar a tecla Ctrl e clicar uma vez só. Ele também seleciona tudo aqui para mim. Tá, ok? Se eu quero selecionar regiões do texto em colunas, com o mouse é impossível. Quero só um trecho, ele marca todas as linhas. Tá? Para selecionar em colunas, eu seguro a tecla Alt. Seguro o Alt, clico, puxo. Olha como a seleção é diferente. É bacana para dar alguns efeitos no texto. Eu posso fazer essa seleção em colunas, sem pegar a linha toda, só uma determinada coluna do texto. Tá? Então, as formas de selecionar: apontando aqui na margem e clicando para selecionar uma linha só, ou clicando, segurando apertado e puxando para selecionar várias linhas, isso tudo com o mouse. Clique duplo na palavra que eu quero selecionar, é um método. Segurando a tecla Ctrl para selecionar várias palavras que estão separadas, certo? 3 vezes na margem para selecionar o texto todo. Ou segura o Ctrl e clica na margem para selecionar também o texto todo. Se for o caso para selecionar em colunas, seguro a tecla Alt e puxo com o mouse, formando a coluna que eu quero marcar. E o método que não é tão comum, que é clicar no começo, segurar a tecla Shift, clicar no final e ele faz a seleção também. Essas são formas de selecionar o texto aí da maneira correta. Tá, ok? O que eu vejo algumas pessoas fazendo também é batendo um monte de Enter quando quer digitar alguma coisa abaixo do que já está digitado. E não é necessário, tá? Dentro do Word 2010, vocês podem clicar 2 vezes onde vocês querem digitar e o ponto de inserção vai ficar naquele local. E aí vocês podem digitar o que vocês pretendem. Só dá 2 cliques, não precisa dar Enter, não precisa fazer nada, tá, ok?
Então isso aqui facilita bastante também a vida da gente para fazer esse tipo de trabalho. Esses truques de seleção eles são importantes porque depois a gente pode precisar deles para fazer a formatação do texto. Para quem não gosta de fazer seleção pelo mouse e prefere pelo teclado, tem alguns truques também. Eu posso levar com as setas direcionais o ponto de inserção onde eu quero. Por exemplo, eu vou deixar aqui o pontinho antes do Microsoft Office Word 2010. Pode reparar que o pontinho está piscando aqui no começo. Seguro a tecla Shift e posso levar a setinha direcional aqui para o lado direito. Ele vem selecionando também. É possível fazer dessa forma, tá? Outra forma, por exemplo, é deixar o ponto piscando aqui no começo de um parágrafo e usar o Shift combinado com a tecla End, que leva ao final da linha, ó. Foi ao final da linha, agora é só usar a setinha direcional para descer, ó. E eu marco tudo também, tá ok? Então tem diversas formas, vocês fazem da maneira que vocês acharem mais confortável, mas precisa estar selecionado para a gente poder fazer depois a formatação do texto. Digita um texto aí curtinho, de 3 parágrafos, que vocês copiam de um livro, de uma revista, qualquer coisa do tipo, para vocês praticarem, e na próxima aula a gente já começa a trabalhar aí com a formatação do texto, tá ok? Um grande abraço para vocês, até a próxima!